Certa manhã, tendo Srila Prabhupada pedido para ir saudar as deidades, os seus servos prontamente transportaram-no em sua cadeira de balanço até a presença de Krishna e Balarama. Sentado em sua cadeira debaixo da árvore Tamala, Prabhupada ergueu os olhos para os irmãos transcendentais, enquanto muitas lágrimas escorriam por seu rosto. Eles estão muito bem vestidos, disse ele, enquanto se deliciava na presença de Krishna e Balarama, desfrutava da sombra suavizante da árvore Tamala. O empreiteiro queria que cortassem esta árvore, disse ele, mas eu não permiti. Agora restam poucas árvores Tamala. Estes homens mundanos não entendem nada. E Prabhupada passou a descer regularmente todas as manhãs para ver as deidades. Um evento que aos poucos transformou-se numa cerimônia diária envolvendo devotos da ISKCON Hare Krishna, bem como visitantes. Prabhupada sentava-se em sua cadeira de balanço debaixo da árvore Tamala e um devoto liderava o canto e dança público de Hare Krishna, enquanto Prabhupada e todos os outros devotos respondiam ao canto. Para os discípulos de Prabhupada, cantar Hare Krishna com ele no pátio de seu templo, em Ramanareti, Vrindavana, era a essência do mundo transcendental. Embora o corpo de Prabhupada estivesse aparentemente doente, ele continuava atento como sempre, e todas as manhãs ele notava quem estava lá e quem não estava. Os devotos passaram a adorar aquela oportunidade especial de se associar com Prabhupada, sentado em sua cadeira de balanço contemplando Krishna e Balarama. Os residentes de Vrindavana e os peregrinos também reuniam-se em volta de Prabhupada, muitas vezes ofertando-lhe dinheiro que depositavam aos pés de Prabhupada. Enquanto os energéticos alunos da escola do mestre espiritual dançavam Hare Krishna perante Prabhupada, e entravam e saíam peregrinos prestando-lhe reverências e depositando o dinheiro a seus pés, e enquanto um de seus secretários o abanava com um grande abano de châmara, Srila Prabhupada mantinha-se sentado numa postura grave, porém simples, com sua atenção fixa em Krishna e Balarama. Às vezes, ele ia se sentar no jardim particular adjacente a seu quarto principal, onde um devoto construíra um chafariz de gesso com a forma de um grande lótus rosa. Prabhupada sentava-se na pequena alcova, rodeado por parreiras floridas e refrescado pelo agradável borrifo do chafariz. O macaco, uma vez por outra, aventurava-se a transpor o muro em direção ao jardim, procurando algo para roubar, e Prabhupada o mandava enxotá-lo. De outro modo, ele ficava sentado em silêncio, conversando apenas, de vez em quando, com um ou dois discípulos. Certo dia no jardim, Srila Prabhupada recordava a vida simples, porém civilizada que conhecera na infância. Mencionou as diversas cerimônias observadas por sua mãe durante a gravidez para afastar os perigos ligados ao parto. Embora estivesse com a voz baixa e fraca, ele ainda sentia-se inclinado a falar. Cuidava-se tão bem das crianças, disse ele. Hoje esses patifes matam os filhos. Uma vida nada civilizada, animais de duas pernas. Mesmo hoje em dia, nas aldeias do interior da Índia, pode-se levar uma vida pacífica. Há suficientes cereais, leite suficiente para todos viverem em paz, cantando Hare Krishna. E eles estão indo lá e fazendo essa tal de esterilização. E Srila Prabhupada referia-se à política de esterilização compulsória de Indira Gandhi. Que demônio, hein? Normalmente os governantes são demoníacos. Um dos devotos presentes, para não falar todos, um dos devotos presentes acabara de chegar da Bengala Ocidental, onde estivera viajando de barco pelo Ganges, pregando e distribuindo alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, nas aldeias. Srila Prabhupada começou a descrever para ela a maneira como fazem nas aldeias uma bolinha simples com atar, que é em português farinha de trigo integral, assando-a no canto de uma fogueira ao ar livre.
É a mesma fogueira chamada Kandi, alimentada por placas de estrume de vaca seco? Disse Prabhupada. Não é uma pergunta. É a mesma fogueira chamada Kandi, alimentada por placas de estrume de vaca seco? Disse Srila Prabhupada. Eles colocam uma panela em cima da fogueira para cozinhar caldo de ervilha. Então, após algum tempo, vem se está cozido. Fica uma delícia. A bolinha deve ser cozida na manteiga clarificada, sabor de primeira classe. Enquanto o chafariz espargia água suavemente e os pombos e periquitos verdes se reavam e esvoaçavam, Prabhupada continuava a falar à vontade. Lembrou-se de seu horóscopo à época de seu nascimento. Após 70 anos este homem sairá da Índia e estabelecerá muitos templos. Ele disse não ter compreendido a princípio que teria realmente que viajar, porém, ao ir enfim para os Estados Unidos, jamais tivera intenção alguma de regressar. Se não fosse pelo ataque cardíaco que sofrera em 1967 nos Estados Unidos, disse ele, não teria voltado. Quer dizer que era desejo de Deus, Krishna, disse ele. Do contrário, não era meu plano voltar. Foi por isso que tirei esta residência permanente. O senhor se arrepende de ter voltado à Índia? Perguntou Tamal Krishna Goswami. Não, disse Prabhupada. Eu tinha o plano de ficar, mas o plano de Deus, Krishna, era diferente. Na ocasião do meu regresso em 1970, eu disse a Dwarakadisha, a deidade de Krishna no templo da ISKCON de Los Angeles, vim aqui para pregar. Não sei por que estás me arrastando de volta. Eu estava para partir de Los Angeles, mas não me sentia feliz. Porém, ele tinha o plano dele. Ótimo plano, comentou Tamal Krishna. E Srila Prabhupada prosseguiu. Krishna disse, venha, vou conseguir um lugar melhor para você em Vrindavana. Antes você vivia retirado em Vrindavana e eu lhe pedi que partisse. Agora você tem que voltar, mas prometo conseguir um lugar melhor para você. Então ele me deu um templo 100 vezes melhor do que qualquer outro templo, não é verdade? E saiu um artigo intitulado Srila Prabhupada gravemente doente na primeira página do Times of India. Ao ouvir o artigo, Srila Prabhupada comentou, se não considerassem Bhaktivedanta Swami importante, não imprimiriam isto. E Giriraja escreveu para Srila Prabhupada, afirmando que muitos simpatizantes haviam telefonado para o templo de Bombay, pedindo mais informações. Um dos devotos divulgaram uma declaração publicada poucos dias depois na terceira página do Times of India, sob o título Srila Prabhupada Agora Melhor. Afinal, Srila Prabhupada estava gravemente doente, ou melhor? É uma pergunta, desculpem, Bímola. Desculpem, Bímola, para você e para os ouvintes, né, Bímola? Afinal, Srila Prabhupada estava gravemente doente, ou melhor? Se eu viver ou morrer, disse ele, em qualquer um dos casos estarei com Deus, Krishna. Porém, confidenciou, pedi a Krishna que me dê entusiasmo para continuar lutando até a morte. Um soldado deve morrer lutando no campo de batalha. A pedido de Srila Prabhupada, Tamal Krishna estava respondendo toda a correspondência e assinando seu próprio nome como secretário, conforme escreveu numa carta. Em vista das circunstâncias, não me é possível ler cartas para Srila Prabhupada. Limito-me a transmitir-lhe as boas notícias que os devotos mandam, de modo que contei-lhe a respeito de sua exitosa reunião no auditório da cidade, bem como de suas outras atividades de pregação. Estas cartas eram quase tão valiosas quanto as de Srila Prabhupada, já que costumavam vir repletas de citações diretas de Srila Prabhupada. Certa noite, Srila Prabhupada mandou chamar todos os renunciados presentes no templo. Disse que se sentia cansado, mas como um pai feliz de estar com os filhos dele. E ele disse,
Se vocês vierem ficar comigo, sentir-me-ei melhor. E certo dia, sentado ao lado de Srila Prabhupada, Tamal Krishna pôs-se a descrever os passatempos de Krishna, ilustrados na pintura pendurada ao lado direito da mesa de Krishna Prasadam de Srila Prabhupada. A pintura mostrava Krishna e seus amigos vaqueirinhos almoçando, e Srila Prabhupada olhou para a pintura e então, cerrando os olhos e pensando no passatempo, disse: esta é a perfeição máxima da vida. Conclui que qualquer coisa feita sem Krishna é mero desperdício de tempo. Que pensarão eles disto? As disposições de ânimo de Prabhupada giravam e variavam dentro do reino das emoções e atitudes transcendentais. A alguns dos discípulos que o assistiam, ele disse: penso o seguinte, embora eu seja inútil e estou aceitando tanto serviço de vocês, não tenho como retribuí-los por isto. Sou pobre sob todos os aspectos, financeira e espiritualmente. E Srila Prabhupada, protestou Tamal Krishna, nosso único desejo é servi-lo. Eu sei, replicou Prabhupada, e esta é a razão, é a única razão pela qual estou vivendo. As coisas estão acontecendo no mundo inteiro graças ao serviço sincero de vocês. Mas, vez por outra, Prabhupada ainda repreendia um discípulo desnorteado. Quando, ao vestir Prabhupada, o Pendra deu-lhe um lunde pequeno demais, Prabhupada o chamou de tolo e patife. Seu tolo, seu patife. E quando Tamal Krishna não veio ter com Prabhupada certa manhã por ter ficado resfriado, Prabhupada o censurou. Eu jamais fui negligente no cumprimento de meu dever, disse ele, nem quando fazia negócios. O Dr. Bozé gostava muito de mim. Ele dava cheques de 40 mil rúpias para eu assinar. Eu jamais fui preguiçoso ou negligente no cumprimento de meu dever. Eu agia com honestidade e procurava fazer tudo com perfeição. Só fui negligente ao me comprometer com minha jovem esposa. Naquela época negligenciei os meus estudos. As circunstâncias levaram-me a agir assim. Mais tarde, porém, abandonei minha esposa. Meu pai disse ser sorte minha eu não gostar de minha família. Foram tantas as circunstâncias através das quais Krishna me salvou. Esta vida material é cheia de altos e baixos. Certo dia de manhã cedo, Srila Prabhupada acordou de repente. Acabo de ter um sonho, disse ele aos devotos que o assistiam. Era uma grande reunião de bêbados e devotos que cantavam Hare Krishna. Os bêbados eram loucos. Alguns dos bêbados tornaram-se devotos de Deus e começaram a cantar Hare Krishna. Eles não conseguiam parar de lutar. Os bêbados eram tão loucos. O senhor também estava lá? Perguntou Tamal Krishna. Sim, lá estava eu também. Alguns dos devotos tornaram-se bêbados. Alguns dos devotos tornaram-se bêbados? Devotos que cantam o santo nome de Deus, Krishna, não podem cair, disse Srila Prabhupada. Seus nomes estão na lista, de volta ao lar, de volta à morada eterna. Eles fazem parte da família de Deus, Krishna. Terminada a reunião do GBC em Vrindavana, Swarupa Damodara viajara para Manipur e Calcutá e agora regressava a Vrindavana para ver Srila Prabhupada. Então logo soube que Swarupa Damodara chegara, Prabhupada pediu para vê-lo. Como de costume, Srila Prabhupada o tratou de maneira muito especial e deu-lhe muito tempo e atenção. Desde o primeiro encontro de Prabhupada com Swarupa Damodara, quando Swarupa Damodara era Todan Singh, um candidato a PhD em Química Orgânica da Universidade da Califórnia em Los Angeles, Prabhupada tivera muito cuidado em cultivar uma relação com ele. Todan fora criado em Manipur, mas após graduar-se no colégio, viera para os Estados Unidos continuar os seus estudos na Universidade da Califórnia. Sentindo-se atraído pelos devotos cantando Hare Krishna nas ruas de Los Angeles, ele visitara o templo. Ao conhecer Srila Prabhupada, ficou convencido de que encontrara um líder espiritual genuíno.
A princípio, Todan mantivera sua postura de representante do mundo do conhecimento científico empírico e Srila Prabhupada o convidara a participar de suas caminhadas matinais na praia de Venite. Dia após dia, Srila Prabhupada debatia com Todan sobre a origem da vida. Sempre que se dispunha a um debate, Srila Prabhupada olhava à sua volta e perguntava: onde está o cientista? E ao deparar com Todan, perguntava: então, o que dizem eles? Aí Todan argumentava que a vida surgira casualmente por intermédio da evolução química, e Srila Prabhupada derrotava o argumento com uma surpreendente demonstração de lógica e bom senso. Associando-se regularmente com Srila Prabhupada e lendo o Bhagavad Gita como ele é, Todan começara a sentir-se mais inclinado à consciência de Deus, Krishna, do que à ciência material, e acabara tornando-se discípulo iniciado de Srila Prabhupada, com o nome Swarupa Damodara Dasa. Incentivado por Srila Prabhupada, Swarupa Damodara logo recebera o seu PhD e oferecera-se para servir a Srila Prabhupada através de palestras e artigos científicos contra as teorias da moderna ciência ateísta. Srila Prabhupada sabia da poderosa influência que a ciência exercia sobre as pessoas em toda parte e estava preparado para combater a propaganda ateísta deles. Ele sabia que o Bhagavad Gita era a ciência suprema e via quão abusivamente preconceituosas eram muitas das suposições científicas modernas. Apesar de toda a sua elaborada terminologia técnica e fé no método científico, na realidade, os cientistas ignoravam a origem e o objetivo da vida. Estão caçando até hoje e nunca vão encontrar, né? Só se lê o Bhagavad Gita como ele é. Swarupa Damodara e alguns outros devotos com formação universitária fundaram o Instituto Bhaktivedanta e, trabalhando em círculos acadêmicos, procuravam estabelecer a base científica da consciência de Deus, Krishna. Srila Prabhupada ficara especialmente satisfeito quando num grande encontro de cientistas, Swarupa Damodara desafiar um cientista laureado com o prêmio Nobel, defensor da teoria de que a vida era um fenômeno que ocorria num determinado nível de complexidade química. Se eu lhe der os elementos químicos necessários, perguntara-lhe Swarupa Damodara, o senhor conseguirá produzir vida? E o cientista embaraçado replicara, não sei. E Srila Prabhupada referia-se repetidas vezes a este incidente em suas conversas e palestras. Não sabe nada, né? Não sabe como provar essas teorias furadas. Srila Prabhupada costumava elogiar o trabalho de Swarupa Damodara e do Instituto Bhaktivedanta e garantira-lhes que a BBT forneceria capital para os seus projetos de impressão, pesquisa e construção. Ele dera-lhes os argumentos que agora eles desenvolviam com a linguagem científica. Swarupa Damodara viera associar-se mais com Srila Prabhupada e, após prestar-lhe reverências, presenteou Srila Prabhupada com diversas flores de lótus rosadas. Srila Prabhupada pegou uma delas em sua mão e abriu-lhe as pétalas. Mandou que o seu secretário levasse as outras para ofertá-las às formas de Deus no altar. Swarupa Damodara também trouxera abacaxis maduros para Prabhupada, que logo pediu um copo de suco fresco de abacaxi. Swarupa Damodara estava providenciando uma conferência de cientistas em Vrindavana para discutir a origem da vida. Ele vinha se encontrando com diversos cientistas e professores, muitos dos quais haviam mostrado interesse na abordagem de Swarupa Damodara e gostariam de participar da conferência. Swarupa Damodara leu para Prabhupada o prospecto que elaborara, anunciando a conferência vindoura.
Prabhupada ouviu em silêncio e no final disse: todas as glórias a Swarupa Damodara. E eles voltaram a se encontrar à tarde. Parecia que Prabhupada nunca estava cansado ou indisposto demais para conversar com Swarupa Damodara sobre as maneiras de derrotar a ciência materialista. As conversas de Swarupa Damodara com os cientistas estavam enchendo-o de esperança. Ele disse a Prabhupada: acho que eles estão interessados no programa que estamos fazendo. Caso contrário, não perderiam tempo discutindo. Alguns deles acham que nossa abordagem é excepcional. Não existe outra proposta igual a esta, disse Prabhupada, e eles acham que Deus é algo místico, inatingível, especialmente a teoria de Darwin, esse patife. Estão virando animais, acham que todos são animais. Esse patife os convenceu. O seu avô foi um macaco. Como poderiam eles tornar-se filhos de um macaco? Mas é o que está acontecendo. Esse Darwin é um grande patife. E esta teoria é considerada o maior princípio de antropologia no mundo inteiro. Portanto, os cientistas devem reunir-se para pronunciar-se contra esta teoria de Darwin. No dia da chegada de Swarupa Damodara a Vrindavana, as primeiras chuvas também chegaram, indicando o fim do verão e o início das monções. Prabhupada e Swarupa Damodara continuaram conversando durante a temporada de grandes pancadas de chuvas. Prabhupada disse que a teoria evolucionária védica havia sido apresentada no Padma Purana milhares de anos antes de Darwin. Se conseguirmos que alguns grandes cientistas fiquem do nosso lado, disse Swarupa Damodara, pelo menos alguns já será suficiente. É isso que estou pedindo, disse Prabhupada. E Tamal Krishna, imaginando que Srila Prabhupada estivesse cansado, depois de 2 horas de conversa, os interrompeu. O senhor gostaria que entrasse um grupo de canto de Hare Krishna agora, Srila Prabhupada? Mas Prabhupada o corrigiu. O que estamos fazendo agora é Kirtana, é canto de adoração a Deus, Hare Krishna, Hare Rama. As pessoas precisam entender o que é Kirtana. Qualquer assunto relacionado a Deus, Krishna, é Kirtana. Kirtana tem várias traduções, né, Bimala? Mas resumindo, é cantar as glórias de Deus. Pode ser em grupo, pode ser dançando e cantando, pode ser cantando as glórias de Deus, falando de Deus e tudo relacionado a Deus, Krishna. Tá, vou voltar, vou ler mais e falar menos, tá bom. Mas Prabhupada corrigiu, o que estamos fazendo agora é Kirtana. As pessoas precisam entender o que é Kirtana. Qualquer assunto relacionado a Krishna é Kirtana. Shukadeva Goswami alcançou a perfeição fazendo o Kirtana. Mas que tipo de Kirtana ele fez? Ele falava a coleção Shrimad Bhagavatam, respondeu Tamal Krishna. Sim, disse Prabhupada. Vocês pensam que só fazemos Kirtana quando tocamos tambores e símbolos de mão? Mas qualquer coisa que façamos aqui é Kirtana. Em nosso caso não há vínculos materiais. Não estamos conversando sobre como expandir os nossos negócios, de desfrutar de mulheres e vinho. Não é esta a nossa meta. Prabhupada fala umas palavras aqui, tá? Ka utamashloka gunanuvada. Ka utamashloka gunanuvada. Em português. É isso que a gente tentou ler. Estamos tentando estabelecer Krishna, e isso é Kirtana. Shravanam Kirtanam Vishnu. Você conhece este verso? E tomando aquela observação como uma deixa, Swarupa Damodara continuou falando sobre os cientistas com os quais ele se encontrara e que ficaram interessados na conferência intitulada A Origem da Vida. Estou achando que o título de nossa conferência, disse ele, devia ser Conferência Bhaktivedanta Vijnana de Vrindavana.
Não, disse Srila Prabhupada, eles encararão isso de outra maneira, achando que Bhaktivedanta não é um sábio. Não levarão a coisa a sério, porque Bhaktivedanta Swami não é um cientista. Um dos devotos disse que, na verdade, Bhaktivedanta indicava a ciência suprema, e Srila Prabhupada concordou. Porém, disse ele, era muito difícil o homem comum compreender Bhakti. Por que não a vida vem da vida? Perguntou Prabhupada. Nossa, foi Prabhupada que deu o nome. Bom, Prabhupada deu tudo, né, Bimala? Por que não a vida vem da vida? Perguntou Prabhupada. E Swarupa Damodara logo concordou com um novo título. Em vez de a origem da vida, a vida vem da vida. Faça algo extraordinário, disse-lhe Prabhupada. Não somos apenas uma classe de mágicos como os outros yogis. Dispomos de dinheiro, inteligência e eu posso dar-lhe inspiração. Segundo os frequentes comentários de Srila Prabhupada, sua condição física não tinha a menor importância, nem para ele mesmo, nem para os seus seguidores. E de fato, aquela era uma instrução importante relacionada ao corpo do mestre espiritual e as suas instruções. E o mestre espiritual nem sempre estaria fisicamente presente, porém, sob a forma de suas instruções, ele estava eternamente à disposição do discípulo sincero. E o contato mediante as instruções era tão real e pessoal quanto a associação física. De fato, o êxtase do serviço à distância era maior. As escrituras autorizadas afirmam que, embora o corpo do devoto puro seja transcendental, sua presença física no mundo material é temporária. Como Srila Prabhupada dissera a respeito de Bhaktisiddhanta Saraswati, o seu desaparecimento queria dizer que ele fora servir Krishna em outro lugar. E Srila Prabhupada instruíra os seus discípulos a respeito do corpo do mestre espiritual em seu livro O Néctar da Devoção. Estando situado em sua posição consciente de Deus, Krishna original, o devoto puro não se identifica com o corpo. Não se deve encarar tal devoto a partir do ponto de vista materialista. Na verdade, não se deve levar em conta se o devoto tem um corpo nascido em família inferior, um corpo feio, um corpo deformado ou um corpo doente ou inválido. Segundo a visão comum, semelhantes imperfeições podem parecer proeminentes no corpo de um devoto puro, porém, a despeito desses defeitos aparentes, nada pode poluir o corpo do devoto puro. Ele é exatamente como as águas do Ganges, Ele é exatamente como as águas do Ganges, que às vezes, durante a estação das chuvas, enche-se de bolhas, espuma e lama. As águas do Ganges não ficam poluídas. Aqueles que são avançados em compreensão transcendental hão de se banhar no Ganges sem considerar a condição da água. Os devotos que trabalhavam intimamente com Srila Prabhupada não achavam que ele estava se deteriorando, qualquer que fosse a aparência dele. Aquela era apenas uma outra oportunidade que ele lhes dava de servi-lo. Se ele quisesse comer ou não quisesse comer, se ele estivesse satisfeito ou insatisfeito, se parecesse estar bem ou mal, eles reagiriam conformemente, por dever e por amor. Esta disposição de espírito ficava cada vez mais proeminente, à medida que Srila Prabhupada dependia cada vez mais de seus discípulos para ajudá-lo a executar todas as suas funções. Segundo dissera ele, permaneceria neste mundo só para satisfazer os desejos sinceros que seus discípulos tinham de servi-lo. Todavia, ele continuava a enfatizar que o serviço deles, a sua forma física, não era tão importante quanto eles seguirem suas instruções. Quando dois dos renunciados, vou prestar atenção. Pare de me apavorar, deixa eu tomar água. Você fica pressionando, apavorando, Bimala.
Quando dois dos renunciados de Prabhupada vieram se despedir dele, ele sorriu satisfeito e disse: pode ser que eu fique, pode ser que eu parta, mas em meus livros viverei para sempre. Ao ficar sabendo que haviam distribuído 40 mil livros de capa dura em uma semana, ele disse: se a distribuição de livros aumentar, jamais morrerei, viverei séculos e séculos. Tamal Krishna observou que os relatórios da distribuição de livros era uma espécie de notícia que não dava dor de cabeça a Prabhupada. E Prabhupada abriu um belo sorriso. Não, disse ele, isto é minha vida. Mas, certo dia, sentado no jardim com Tamal Krishna, Swarupa Damodara e outros devotos, Srila Prabhupada ficou muito perturbado ao descobrir um erro em um de seus livros já publicados. Tamal Krishna estava lendo em voz alta um verso do primeiro canto que começava assim: Munaya Sadhu Prishtuham, e Srila Prabhupada mandou ler os sinônimos. Tamal Krishna leu: Munaya, ó sábios, Sadhu, isto é relevante. Prishta, perguntaram. Sadhu? Perguntou Srila Prabhupada. Daquela maneira, ele descobriu um erro imprudente cometido pelos editores de sânscrito. Sadhu significa devoto e não isto é relevante. E Srila Prabhupada ficou muito zangado e denunciou os sânscritistas ou sânscritólogos patifes. Basta um pouco de erudição, disse ele, para a coisa ficar perigosa. Prabhupada falava, né? Por favor, não mudem nada, né? Não mudem nada, por favor, não mudem nada. Eu vou até repetir aqui, isto é relevante, tá? Srila Prabhupada ficou muito zangado e denunciou os sânscritólogos patifes. Basta um pouco de erudição, disse ele, para a coisa ficar perigosa. Basta erudição para virar especulação. Até rimou, você viu? Eles logo pensam que já são grandes eruditos. Eu cuido disso. E aí escrevem toda a classe de disparate. Ele continuou falando sobre o erro durante meia hora. Estava perturbado. Mandou que Tamal Krishna escrevesse urgente para a BBT, de modo a conter aquelas especulações de seus discípulos. Alterar os seus livros em nome de trabalho de erudição. Desculpem, está vendo? Prabhupada aqui no planeta já tinha condenado isso. Imagine agora, né, Bímola? Cadê? Ele mandou que Tamal Krishna escrevesse urgente para a BBT, de modo a conter aquelas especulações de seus discípulos, alterar os seus livros em nome do trabalho de edição. Esse negócio de edição aí, socorro, hein? Edição, erudição, rima com especulação, e não deixa Prabhupada feliz, nada feliz. Os devotos ficaram perplexos ao verem Prabhupada tão irado. Minutos antes ele estivera desfrutando pacificamente de uma leitura da coleção Śrīmad Bhagavatam ali em seu jardim. Tal alteração era algo muito sério, disse ele, pois modificava o significado. Mesmo que os mestres autorizados cometessem um erro, disse ele, este erro não seria modificado. Isto é Arsha Prayoga. Os mestres são honrados desta maneira. Esse negócio de edição e de revisão, aí vira essas escrituras incompletas e imperfeitas que precisam ser corrigidas, revisadas e atualizadas e editadas. O mestre Jesus falou, né? Ai daquele que mudar uma vírgula, melhor fora que não tivesse nascido. Eles mudam tudo, não têm a mínima noção, o mínimo respeito, Bímola. Mudam tudo. Esses demônios patifes, como Prabhupada os classifica. A forte reação de Srila Prabhupada àquele único erro impresso novamente enfatizava a grande importância de seus livros. Tudo o que eu quis dizer, explicou ele, eu o disse em meus livros. Se eu viver, direi alguma coisa a mais. Se vocês querem me conhecer, leiam meus livros.
Poxa vida, eu não me lembrava disso, hein, Bimala? Aí, ó. Se vocês querem me conhecer, leiam meus livros. Quer conhecer Prabhupada? Então, leia os livros de Prabhupada. Srila Prabhupada ficava especialmente satisfeito com as cartas que recebia de Ganashama, que estava distribuindo livros nos países comunistas da Europa Ocidental. Ganashama era membro do grupo de distribuidores de livros da BBT, o qual viajava de país em país do mundo todo, colocando coleções completas do Śrīmad Bhagavatam e do Sri Chaitanya Charitamrita de Prabhupada nas bibliotecas universitárias. Que grande serviço, hein, Bimala? Poxa vida! Em suas ousadas incursões à Europa comunista, Ganashama estava obtendo êxito. Ao ouvir aquele relatório, a atitude de Prabhupada mudou. Meus livros são o verdadeiro comunismo, declarou ele com entusiasmo. Estou escrevendo para toda a sociedade humana. Minha filosofia é unir a sociedade humana com base na consciência de Deus, Krishna. Isso está realmente acontecendo. Por que é que o negro e o branco estão ambos trabalhando para mim? Quanta potência tem esse rapaz? Ele está praticamente pregando na selva. Embora as pessoas não conheçam o idioma inglês, mesmo assim fazem-lhe encomendas de coleções de livros. Prabhupada dissera que o único remédio verdadeiro para ele era o canto de Hare Krishna. E canto de Hare Krishna, explicara a ele, também significava pregar no mundo inteiro. Para Prabhupada, que estava comendo tão pouco, o canto do santo nome Hare Krishna Hare Rama e o relatório da distribuição de livros de pregação de seus discípulos pareciam ser não só o seu remédio, mas também o seu sustento. À noite do dia em que Prabhupada recebeu a carta de Ganashama, ele ficou sabendo que Gopala Krishna chegara, trazendo cópias de diversos livros recém-publicados em hindi. Prabhupada estivera deitado na cama, porém, ao receber a boa notícia, levantou as sobrancelhas e disse: "Tragam-nos agora mesmo." E quando Gopala Krishna entrou com os livros, Prabhupada imediatamente sentou-se em êxtase. Anos atrás, Srila Prabhupada inaugurara uma grande escola primária consciente de Deus, Krishna, em Dallas, Texas. Mas como o governo do estado do Texas começara a impor demasiadas restrições, Prabhupada aconselhou em 1976 que a escola do mestre espiritual dos meninos mudasse para Vrindavana, Índia. Deve-se mudar a escola para o nosso novo projeto aqui em Vrindavana. As acomodações serão construídas para suprir as necessidades dos estudantes celibatários em seu processo de desenvolvimento transcendental. Viver em Vrindavana é a perfeição suprema e crescer em Vrindavana é a maior fortuna. Quem passa uma quinzena que seja em Mathura Mandala tem a sua liberação garantida. Em Vrindavana ninguém fará restrições à escola e o governo a incentivará. Milhares de pessoas enviarão seus filhos para que sejam treinados como seres humanos e devotos de Deus, Krishna. A atmosfera em Vrindavana é incomparável e o templo Krishna Balarama Mandir é o melhor do mundo. Em junho de 1977, o prédio da Escola do Mestre Espiritual em Vrindavana já estava quase concluído e os devotos que dirigiam a Escola do Mestre Espiritual contemplavam a inauguração do prédio para o futuro próximo. Discutiam como se deveriam usar as acomodações, incluindo que acomodações serviriam como escritório e como dormitório. Apesar de não terem consultado Srila Prabhupada a respeito desses detalhes, ele parecia estar ciente do que estava acontecendo e certa manhã disse a seu secretário:
que gostaria de ver o novo prédio de cima a baixo. Após ter audiência com Krishna e Balarama no altar, foi transportado em sua cadeira para um passeio pelo novo prédio. Satisfeito com a construção, ele observou: pela graça de Deus, Krishna, tudo foi muito bem feito. O segundo andar era uma ampla varanda contínua com muitos cômodos interligados. As pessoas encarregadas do projeto, explicou Tamal Krishna, têm um quarto onde morar e outro como escritório. Muito confortável, observou Prabhupada. Ele ouvia e observava tudo, dando sugestões de vez em quando, e devia haver um jardim e um chafariz no pátio central. Acho que não há outro prédio igual a este em Vrindavana, disse ele. Enquanto chegavam ao primeiro andar, Akshayananda Maharaja, um dos administradores do templo, indicou a Prabhupada: pretendo ter meu escritório aqui. Ótimo, disse Prabhupada, mas não é porque agora temos um prédio tão espaçoso que vamos pensar: colocarei uma perna aqui e a outra perna em outro lugar. Sob o risco de deitar tudo a perder, não façam isto. Não utilizem mal nem sequer uma polegada. O Senhor dizia que queria 500 alunos, disse um dos professores da escola do mestre espiritual. Portanto, devemos manter o máximo de espaço possível em cada andar para os alunos. Sim, sim, disse Prabhupada. Era aquilo que ele queria dar ênfase, mas então outro devoto observou: teremos aqui escritórios para as duas administrações, tanto a do templo quanto a da escola do mestre espiritual. Não, disse Prabhupada, vocês têm que acomodar as crianças aqui, senão de que adianta construir um prédio tão grande? Não queremos ter 3 dúzias de administradores e 4 alunos. Embora a voz baixa de Prabhupada às vezes se perdesse no ruído da construção, e embora ele fizesse seus comentários a intervalos enquanto era transportado de um lugar para o outro, a sua mensagem era forte e clara. Agora temos uma grande instalação, disse ele, portanto tragam alunos. Este é o primeiro princípio. Precisamos conseguir os alunos da ISKCON primeiro, disse um dos professores. ISKCON ou PISKCON, disse Prabhupada, tragam alunos. O trocadilho de Prabhupada fez os devotos rirem, mas ele falava sério. Essa é uma civilização de demônios. Demônios canibais, disse Prabhupada, e pôs-se a imitar a voz de um típico vendedor de rua. Dorúpia, Dorúpia. Mais nenhum conhecimento. Krishna diz, Tata Dehantara Prapti. Mas eles só pensam em 2 rúpias, 4 rúpias. Dinheiro, né? Só pensam em dinheiro. Eles não sabem para onde irão na próxima vida. Eles não entendem o que é vida eterna, só sabem gozar esta vida. Não compreendem nenhuma linha do Bhagavad Gita. Mesmo assim dizem, eu leio o Bhagavad Gita. Esta escuridão prossegue, e as pessoas são mantidas na escuridão em nome da chamada educação universitária. Portanto, nossa escola será um sucesso, mas poderá demorar a crescer. Posso continuar? Após o seu passeio pelo prédio da escola, Prabhupada mandou os devotos baixarem sua cadeira uma vez mais antes de voltar para os seus próprios aposentos. Com a maioria dos devotos residentes do templo Krishna Balarama Mandira ao seu redor, incluindo os alunos da escola do mestre espiritual, Prabhupada enfatizou o seu ponto. Vocês estão pensando em administração, disse ele. Este dirigente e aquele dirigente e que salas utilizar. Mas minha pergunta é, quem administrará? Tragam esta pessoa. Há uma superstição bengali de que ninguém deve deitar-se com a cabeça voltada para o norte. Então certo homem disse, mas eu não tenho cabeça, de que adianta mantê-la voltada para o lado norte ou para o lado sul? Do mesmo modo,
Vocês sonham com a administração? Antes de responderem à primeira pergunta, quem administrará? Ficar apenas pensando em como e onde montar os escritórios não é bom. A primeira coisa a fazer é trazer alunos. Assim vocês terão sucesso. Srila Prabhupada disse que conversaria com a equipe da escola do mestre espiritual aquela tarde. Eles se reuniram em seu quarto e ele os instruiu como só ele sabia fazer. Ele, que era dotado de poder para liderar a organização mundial do movimento do Senhor Krishna Chaitanya. Nossa próxima tarefa, começou ele, é entrarmos em contato com homens de negócio abastados e dizer-lhes: os seus filhos devem ir à escola e aprender regras de bom comportamento, bom caráter e devoção a Deus, Krishna. Chanakya Pandita diz: de que adianta procriar filhos como os cães e os gatos? Pelo menos os devotos não devem gerar filhos como os cães e os gatos. Eles devem ser eruditos e seguir o Bhakti Marga. Nós ensinaremos essas coisas a seus filhos. Consigam alunos desta maneira. Na sociedade atual, disse ele, até o filho do primeiro-ministro pode ser um libertino. O demônio Hiranyakashipu não quisera que seu filho Prahlada fosse um devoto de Deus, Krishna, mas que fosse como pai, um diplomata trapaceiro. A sociedade atual era formada de pequenos demônios Hiranyakashipus, mas nossa ideia é criar devotos de Deus, Prahladas, Maharajas, prosseguiu Srila Prabhupada. Podemos acomodar pelo menos 250 alunos. Será que vocês não conseguem reunir 250 alunos de toda a Índia e do resto do mundo? Que tipo de administradores são vocês? Eu digo, tragam 500, solicitem desta maneira. Eu caio a seus pés de lótus, eu elogio 100 vezes. Por favor, ouça-me. Façam como eu digo. Vocês precisam conseguir alunos e não apenas salas para a administração. Prabhupada disse que se a escola do mestre espiritual fosse exitosa e se a ISKCON Hare Krishna conseguisse mais prestígio no futuro, o governo poderia pedir orientação à ISKCON e não permitir que as pessoas trapaceassem, afirmando ser sacerdotes brahmanas ou governantes chátrias, sem o devido treinamento. Agora estas coisas são um sonho, admitiu Prabhupada, mas devemos fazer isto. Estou pensando em tantas coisas, mas minha vida está chegando ao fim. Logo mantenham estas ideias, especificamente vocês, pois vocês são jovens. Julho trouxe a estação das chuvas a Vrindavana. As nuvens começaram a se formar desde o início do mês, e lá pelo meio de julho chovia diariamente. O aroma perfumado da flor Kadamba dominava o ar. E após cada chuva os botões de nim emanavam o seu aroma semelhante ao da cebola. Os pavões, com suas caudas totalmente emplumadas, ficavam estáticos, dançando, arrulhando e gritando. Às vezes batia uma tempestade súbita, mesmo enquanto Srila Prabhupada estava sentado em sua cama ou ditando em sua escrivaninha, numa parte descoberta da varanda. E seus servos disparavam para fora e transportavam-no para dentro o mais rápido possível. Às vezes, quando a chuva o impedia de utilizar o jardim, ele recostava-se ao invés disso no pequeno alpendre que dava vista para o jardim, mas... é um ponto aqui, estava tampando, Vou ler de novo aqui. Às vezes, quando a chuva o impedia de utilizar o jardim, ele se recostava ao invés disso no pequeno alpendre que dava vista para o jardim. Mas pelo menos o calor de 40 graus foi amenizado e os dias tornaram-se mais suportáveis. Prabhupada descansava sossegadamente e continuava sua rotina diária, aguardando para ver qual era o desejo de Deus, Krishna. Ele costumava acordar por volta das 6 da manhã e ao abrir os olhos, encontrava Tamal Krishna ao lado de sua cama. Ele então estendia as mãos, indicando que queria se sentar na cama.
Tamal Krishna ou outro servo acariciava então levemente as costas de Prabhupada, enquanto Srila Prabhupada revelava sua mente. Pouquíssimos devotos visitavam Vrindavana e era raro permitirem que algum convidado visse Prabhupada. Sua saúde não estava melhorando, nem parecia estar em ponto crítico, como estivera em maio. Mas, como ele quase não comia, não estava recuperando a sua força. Seu principal tratamento consistia em ouvir o canto de Hare Krishna, a coleção Śrīmad Bhagavatam e a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Um dos temas que Srila Prabhupada tratou durante essa época foi a concepção do modelo de um universo para um planetário védico. O seu discípulo Ambarisha, bisneto de Henry Ford, prometera fazer uma doação para a construção de um esplendoroso museu planetário numa cidade importante tal como Detroit ou Washington. Srila Prabhupada pretendia apresentar a estrutura do universo tal como é apresentada no quinto canto da coleção Śrīmad Bhagavatam, mas até o momento ninguém fora capaz de mostrar como isto poderia ser feito. Os devotos que tentavam fazê-lo acabavam se frustrando porque queriam reconciliar a descrição da coleção Śrīmad Bhagavatam com as concepções da moderna astronomia. Em Bombay, eles apresentaram um pseudo-astrônomo védico a Prabhupada, mas ele não conseguira fazer nem mesmo um simples diagrama. Os cientistas modernos não dão crédito ao relato da coleção Bhagavatam que descreve a Terra como Jambudvipa, uma ilha no meio de oceanos e ilhas e concêntricos. Tampouco os cientistas encontram montanhas tão altas quanto aquelas descritas na literatura védica. É claro, não conhece o universo inteiro, como vai encontrar, Bimala? Não consegue nem ir na Lua. Mas teorias, nossa teoria é o que mais tem, né? Teorias furadas. No entanto, Srila Prabhupada advertiu os devotos a não se deixarem levar por seus próprios preconceitos ocidentais, mas sim a procurarem entender o universo conforme a descrição da coleção Śrīmad Bhagavatam. E isto era extremamente difícil. Srila Prabhupada admitiu: quando escrevi isto achei que não conseguiria fazê-lo a menos que alguém mais me ajudasse. Como o Senhor conseguiu? Perguntou Tamal Krishna, e Srila Prabhupada replicou: Krishna me ajudou, sei lá, e ele riu. Este alguém, Krishna me ajudou. Inevitavelmente os devotos perguntaram: mas como explicaremos isto aos cientistas? Não precisamos satisfazer os cientistas, replicou Srila Prabhupada. Temos que descrever as coisas de acordo com as escrituras autorizadas. Se eles tiverem capacidade, então compreenderão tudo. De outro modo, nosso interesse não é satisfazer os chamados cientistas. Estamos lidando com a descrição verdadeira. Tamal Krishna sugeriu que o planetário implicaria na queda da civilização ocidental. Sim, disse Prabhupada. Pretendo expor os ardis deles. O único interesse deles é fazer dinheiro, e em nome deste interesse, eles enganam as pessoas. Se vocês puderem fazer este planetário, será um sucesso grandioso, triunfal. No começo de julho, alguns dos devotos em Vrindavana começaram a tentar fazer esboços do universo segundo a informação do Śrīmad Bhagavatam. Contudo, eles ficaram atrapalhados sobre como explicar as fotos de satélites da Terra que pareciam contradizer a descrição do Śrīmad Bhagavatam. A resposta de Srila Prabhupada foi que os cientistas estavam confinados a seus próprios condicionamentos, não podendo ir além de certo ponto. Quando Tamal Krishna reiterou que a explicação do Śrīmad Bhagavatam ainda não coincidia com as descobertas de recentes viagens feitas ao redor da Terra, Prabhupada insistiu que sim. Você é preconceituoso, disse ele. Está condicionado.
há preconceitos sobre todas as coisas. Veja o exemplo de um boi na moenda, girando em círculo. Ele está amarrado e só pode girar em círculo. Todos estão amarrados assim, não podem ir além de certo ponto, e tal qual o boi, não podem movimentar-se livremente. Se a ida da lua é uma tapiação, esse aqui muita gente vai ficar chocado, né, Bímola? Mas Prabhupada cansou de falar isso no dia que estavam fazendo essa farsa. Eles estavam fazendo a farsa e Prabhupada desmentindo a farsa. Se a ida da lua é uma tapiação, como então podemos acreditar neles? Eles querem explicar todo o universo, mas como podemos acreditar neles? Aquele que mostra ser um enganador enganará sempre. Um cavaleiro preferirá dizer, não sei, mas eles não são cavaleiros. Eles são da classe dos vagabundos. Como podemos acreditar neles? Eles diziam que o mundo era chato, então Galileu disse que era redondo, motivo pelo qual quase foi enforcado. Nem eles nem Galileu sabiam, porém nosso conhecimento não muda, pois é perfeito. Se há mudança, é porque há imperfeição. Poxa vida, hein? Gostei dessa máxima aqui, Bima. Nosso conhecimento não muda, pois é perfeito. Se há mudança, é porque há imperfeição. Alguns dias mais tarde, o comitê... Calma, não me apressa não. Alguns dias mais tarde, o comitê de devotos voltou a procurar Prabhupada para dizer-lhe que uma pergunta continuava sem resposta. Como a descrição de Jambudvipa existente no Bhagavatam podia conciliar o fato de que, viajando de Los Angeles em direção ao oeste, chegava-se à Índia? Em resposta, Srila Prabhupada enfatizou que eles ainda não precisavam se preocupar com aquele assunto de importância secundária. E referindo-se ao Oceano Pacífico, disse que ele era uma gota d'água. Não era possível enquadrar as descrições do Bhagavatam dentro dos limites do conhecimento mundano. Prabhupada exemplificou o fato, contanto que Narada Muni, após voltar de Vaikunta à morada eterna, informara a um humilde sapateiro que o Senhor Narayana estava passando um elefante pelo orifício de uma agulha. Oh, Narayana é tão grandioso, dissera o sapateiro. E certo sacerdote brahmana culto, porém, dissera, isso não passa de lorota. Narada então perguntara ao sapateiro, como podes acreditar que Narayana estava passando um elefante pelo orifício de uma agulha? Por que não? Dissera o sapateiro. Veja, estou sentado debaixo de uma figueira de Bengala. Esta árvore dá muitas frutas e cada uma delas contém muitas sementes, as quais crescerão, transformando-se em outras grandes figueiras de Bengala. E Srila Prabhupada disse que ninguém pode compreender o inconcebível com lógica experimental. Tudo é inconcebível, disse ele. Mas esses patifes querem que tudo se torne concebível. Não se vangloriem de sua pseudo-educação. Ela não tem o menor valor. Certo dia, Srila Prabhupada estava sentado no jardim, ouvindo algumas notícias de seu secretário, quando diversos macacos apareceram em cima do muro alto e ficaram olhando para os devotos lá embaixo. Era costume de Srila Prabhupada pedir aos devotos que os afugentassem, e certa vez ele chegara a pedir para pendurarem um macaco de brinquedo pelo pescoço no galho de uma árvore, de modo a assustar os outros. Mas, mesmo assim, apareciam macacos. Às vezes, ao avistar um macaco, Srila Prabhupada lembrava-se de Darwin e fazia algum comentário sobre ele. Certa feita, Prabhupada falou sobre como Krishna lidava amistosamente com os macacos, dando-lhes manteiga e brincando com eles na floresta. Enquanto isso, pequenos esquilos corriam pela ponta do muro, e vez por outra um par de periquitos verdes esvoaçavam para dentro do pátio, piando bem alto e embrenhando-se pelos galhos de um arbusto, para que então saírem do jardim voando em direção ao céu.
De repente, um grande pavão pousou ali perto e abriu as suas magníficas plumas púrpuras, azuis e verdes, como que pousando para o prazer dos devotos. Srila Prabhupada mantinha-se em silêncio enquanto um estudante celibatário o abanava sem parar. No entanto, Tamal Krishna queria tratar de um assunto importante que, segundo ele, achava que não seria tão inoportuno para Srila Prabhupada. Sentado aos pés de seu mestre espiritual, ele mencionou o assunto. Srila Prabhupada, começou ele, estamos recebendo ultimamente inúmeras cartas de pessoas que desejam ser iniciadas. Bem, até o momento, como o Senhor estava adoentado, pedimos-lhe que esperassem. Segundo sugeriu Tamal Krishna, como o mestre espiritual tinha que assumir o karma de seus discípulos, e como a saúde de Srila Prabhupada já estava fraca, ele deveria aguardar antes de aceitar mais discípulos. E Srila Prabhupada não disse nada, e a paz de Vrindavana era acentuada pelos borrifos do chafariz. Então ele começou a falar, nomeou 3 discípulos seus e disse, pronto, estes 3 podem encarregar-se disso. Tamal Krishna perguntou se os devotos dos Estados Unidos deviam escrever diretamente para aqueles 3 devotos pedindo iniciação. Os que estiverem perto, disse Prabhupada, e nomeou mais 3 discípulos devotos líderes na Europa. 5, 6 homens podem dividir esta tarefa, disse Prabhupada. Quem quer que esteja mais perto poderá procurá-los. Quem quer que estiver mais perto poderá procurá-los. Agora saiu. Faz o que é Bimba Bento aí que nem procurá-los está escorregando. Tamal Krishna perguntou se aquilo se aplicava tanto à primeira quanto à segunda iniciação. E Prabhupada disse que sim. Então, não é necessário que os devotos lhe escrevam para pedir a primeira e segunda iniciações, disse Tamal Krishna. Eles poderão escrever para o devoto que estiver mais próximo deles. Mas todas essas pessoas ainda são consideradas meus discípulos. Desculpem, Tamal Krishna falando. Mas todas essas pessoas ainda são consideradas seus discípulos. Qualquer pessoa que dê a iniciação estará fazendo isso em meu nome. É porque enquanto o mestre espiritual está presente em carne e osso, né, Bímola? Então nenhum de seus discípulos pode se tornar mestre espiritual ou dar iniciação. Só se der iniciação em seu nome, como o Prabhupada está falando aqui, né? Mas todas essas pessoas ainda são consideradas seus discípulos. Qualquer pessoa que dê a iniciação estará fazendo isso em meu nome, em seu nome. Vou ler de novo, eu baguncei tudo aqui, mas é exatamente o que eu estava falando, né? Enquanto o mestre espiritual estiver presente neste mundo, os seus discípulos não poderão aceitar discípulos, a não ser em nome do próprio mestre espiritual. Eles poderão escrever para o devoto que estiver mais próximo deles, mas todas essas pessoas ainda são consideradas seus discípulos. Qualquer pessoa que dê a iniciação estará fazendo isso em seu nome? Sim, disse Prabhupada. E Tamal Krishna perguntou se havia algum devoto na Índia que Srila Prabhupada quisesse incumbir de fazer isso, e Srila Prabhupada acrescentou outro nome. Srila Prabhupada quis ouvir os nomes que ele escolhera, e Tamal Krishna recitou 7 nomes. Isto é tudo, disse Prabhupada. Agora comunique-se com eles. Por enquanto, 7 nomes. Em seguida ele acrescentou mais 2. Portanto, sem precisar me consultar, disse Prabhupada, iniciem quem vocês considerarem merecedores. Isso dependerá de discrição. E Srila Prabhupada não disse mais nada, e após alguns minutos, Tamal Krishna perguntou se Prabhupada gostaria de ouvir o cantar de Hare Krishna. E Srila Prabhupada sentiu com um leve gesto, e os cantores que haviam estado esperando vieram juntar-se a ele e cantaram Hare Krishna.
Na manhã seguinte, Srila Prabhupada acrescentou mais 2 nomes, perfazendo um total de 11 discípulos que agiriam como Ritwik, ou seja, representantes do mestre espiritual. Srila Prabhupada não gostara da ideia de novos devotos da ISKCON terem de esperar um tempo desnecessariamente longo para serem iniciados. Agora o sistema de iniciações poderia continuar de modo regular, segundo a descrição dos 11 devotos por ele escolhidos. 10 de julho, Tamal Krishna recebeu uma chamada telefônica de Gopal Krishna. O templo de Mayapur fora atacado por um bando de 300 desordeiros. 5 devotos estavam feridos e hospitalizados. Bhavananda Goswami disparara contra os atacantes com uma espingarda, ferindo 2 deles. A polícia, que só chegou ao local 2 horas depois de ser chamada, prendeu Bhavananda e o colocou na cadeia. Srila Prabhupada ficou perturbado. Se os desordeiros atacaram e nós usamos nossa espingarda, disse ele, onde é que erramos? É legítima defesa, né? Mais tarde, naquele dia, Prabhupada ouviu a versão que o Hindustan Times fez do ataque. Segundo a reportagem do jornal, algumas vacas haviam invadido a propriedade da ISKCON e os devotos haviam espancado as vacas. Aquilo enraivecera os aldeões, que ao chegarem ao templo para reclamar, tinham sido baleados. 2 ficaram feridos. O artigo citava o nome de Bhavananda Goswami e ao final mencionava que o fundador do templo, A.C. Bhaktivedanta, não estivera presente. Prabhupada ouviu o artigo, fez alguns comentários e prosseguiu com seu costumeiro trabalho de tradução vespertino. Porém, quando já estava anoitecendo, ele mandou chamar Tamal Krishna. Temo uma grande conspiração, disse ele. A última frase do artigo diz que o fundador Acharya não estava presente. Ficaram desconsolados, teriam me prendido e teriam me levado para a cadeia. Tamal Krishna taxou o artigo do jornal de unilateral. Isto não soa bem, disse ele. Devotos espancando vacas? Devotos não espancam vacas. Alguns dias depois chegou uma carta de Gopal Krishna relatando os fatos do incidente de Mayapur. Cerca de 50 muçulmanos estavam roubando as colheitas da terra da ISKCON. Quando Nitai Chanda tentou impedi-los, eles atacaram-no, cortando 3 pontos de sua cabeça. Mais tarde, enquanto ele estava sendo tratado na enfermaria do templo, os homens voltaram, espancaram Nitai Chanda e desnudaram uma das devotas. Enquanto isso, outros 250 homens atacaram, quebrando os portões, cortando os fios telefônicos e elétricos e destruindo as bombas d'água, com o intuito de assustar a turba. E com o intuito de assustar a turba, Bhavananda disparou um tiro para o ar. Mas como eles não quisessem dispersar-se nem assim, ele disparou de novo, ferindo 2 homens. Enquanto isso, os atacantes quebraram as 2 mãos de um dos professores da escola do mestre espiritual e espancaram muitos outros devotos. 2 horas mais tarde, a polícia chegou e recomendou que os devotos fossem registrar queixa na delegacia de polícia de Krishnanagar, a 32 quilômetros dali. Chegando à delegacia, os devotos foram presos e negaram um tratamento médico aos 2 devotos gravemente feridos. Bhavananda Goswami ainda estava na cadeia. Prabhupada disse que aquilo era uma conspiração para expulsar os membros do movimento Hare Krishna. Eles querem que toda a Bengala seja completamente ateísta, disse ele. Quando Tamal Krishna sugeriu que aquele incidente prejudicaria a pregação nas aldeias, Prabhupada replicou: não, isto nos favorecerá muito em breve. Acho que o governo central tomará providências. O mesmo ocorreu entre Kansa e Krishna. Krishna há de vencer. Ninguém consegue derrotar Krishna. Se eu estivesse lá, eles teriam me acusado de ser um mandante do tiroteio e teriam me prendido. Agora sou um velho, não posso tomar medidas enérgicas. Portanto, vocês devem agir com bastante cautela.
Prabhupada continuou a pensar e a fazer comentários sobre o incidente. A classe dos desordeiros não gosta de Shri Krishna Chaitanya, disse ele. Eles dizem que Shri Chaitanya torna as pessoas emasculadas. Em Orissa, eles dizem que após Maharaja Prataparuda ter se encontrado com o Senhor Krishna Chaitanya, ele perdeu a sua força de governante. Ele era um rei muito poderoso, mas após o seu encontro com Shri Chaitanya, ficou efeminado. Nossa, só loucura, né? Qual é a nossa resposta para isso? Perguntou Tamal Krishna. O que se pode responder, disse Prabhupada. Se eles chegam a semelhante conclusão, não fazem a mínima ideia do que seja a vida transcendental. Dizem que é incongruente o Senhor Krishna Chaitanya dizer Nadanam Nadyanam. Nós não queremos estas coisas e eles as querem, portanto. O que se pode responder a tais pessoas? Todos desejam aquilo que dizemos não desejar. A que tipo de acordo poderíamos chegar com semelhantes pessoas? Em seu país também eles dizem: o que há de errado em praticar sexo ilícito? O que há de errado com a intoxicação? Eles dizem que fazemos lavagem cerebral, não é mesmo? É muito difícil difundir este movimento Hare Krishna. Mesmo assim, continuamos com nossa missão. Esta é a graça de Deus, Krishna. Ao ver que Srila Prabhupada estava perturbado, Tamal Krishna sugeriu: o Senhor tentará traduzir esta tarde, Srila Prabhupada. Mas Prabhupada continuou com o mesmo assunto. Uma jovem e bela mulher veio visitar Haridasa Thakur na calada da noite para oferecer-lhe o corpo dela, e ele a recusou. Quem dará valor a esta atitude? Nós, Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna. Vocês sim, disse Prabhupada. Mas no mundo moderno, quem dará valor a isto? Prabhupada continuou salientando a cisão irrevogável entre os devotos e os não devotos. No conceito deles, um rapaz não pode viver sem uma moça e, não obstante, o Senhor Krishna Chaitanya diz: você anda à procura de uma moça? Isto é mais perigoso do que beber veneno? Enquanto falava dos devotos de Maya porque se dispuseram a sacrificar suas vidas por Deus, Krishna, Prabhupada ficou emocionado e pôs-se a chorar. Krishna dá-lhes-á proteção, disse ele. Nossos rapazes de Mayapur mencionou que Haridasa Thakur também fora colocado na cadeia e espancado, e que Prahlada Maharaja fora torturado, até que o Senhor Nishinradeva aparecera. Não se preocupem, disse Srila Prabhupada chorando e falando como se todos os seus devotos de Mayapur estivessem ali com ele. Krishna os protegerá. Estamos fazendo o possível com a inteligência de que dispomos. O Senhor Krishna Chaitanya queria que este movimento fosse difundido em todos os cantos do mundo. Somos limitados. Tentando amenizar a tristeza de Prabhupada, Tamal Krishna começou a ler o último relatório de Ganashyama, que estava distribuindo os livros na Europa Oriental. Vou ler de novo. Tentando amenizar a tristeza de Prabhupada, Tamal Krishna começou a ler o último relatório de Ganashyama, que estava distribuindo os livros na Europa Oriental. O relatório de sucesso extraordinário chamou a atenção de Prabhupada, fazendo-o parar de pensar em Mayapur. Ele sorriu e disse: isso é dinâmico. E Tamal Krishna prosseguiu lendo o relatório. Aonde quer que vamos, ou as pessoas já o conhecem, ou desejam muito conhecer Krishna e o Senhor lendo seus livros. Qualquer pessoa que tenha distribuído seus livros nos países comunistas confirmará a minha afirmação de que não há outro lugar no mundo onde as pessoas apreciam tanto os seus livros. Tamal Krishna olhou por cima da carta e comentou:
Ele esteve em toda parte, Prabhupada, e diz que nos países comunistas apreciam mais os seus livros do que em qualquer outra parte do mundo. Sim, disse Srila Prabhupada, eles estão famintos. Poucos dias mais tarde chegou um relatório completo de Jayapataka Swami sobre o incidente de Mayapur. Os hindus locais de Mayapur sentiram-se ultrajados com o que acontecera e estavam mobilizando petições em massa em apoio ao templo da ISKCON Hare Krishna. Embora os relatórios dos jornais fossem falsos, só aos poucos é que as pessoas passaram a tomar conhecimento dos fatos. Jayapataka relatava detalhes vívidos de como Bhavananda e outros devotos foram levados acorrentados através de Navadvipa a caminho do tribunal e de como o povo de Navadvipa prestava-lhe respeitos. Os devotos ainda estavam na cadeia, dizia ele, cantando Hare Krishna constantemente. Em geral, o relatório era otimista. Prosseguia a distribuição de Krishna Prasada, o alimento oferecido a Deus em Mayapur. A distribuição de livros na Bengala Ocidental estava aumentando e os grupos de pregação eram bem recebidos onde quer que fossem. A predição de Srila Prabhupada concretizava-se. O incidente voltava-se a favor dos devotos de Krishna. Ele comentou que os inimigos pensaram estar desenterrando uma cobra de jardim ao atacarem os devotos de Krishna, mas descobriram que de fato tinham desenterrado uma serpente. Julho foi um bom mês para o trabalho de Prabhupada no Śrīmad Bhagavatam, gravando suas traduções de manhã bem cedo e à tarde. Ele acabou concluindo o 8º e 9º capítulos do 10º canto. Ele sentia grande prazer em fazer isto. Trabalhando no Śrīmad Bhagavatam, ele se mantinha completamente transcendental à sua condição física, a despeito das constantes palpitações cardíacas e a despeito de sua voz débil e de sua fraqueza generalizada. Até sentar-se era difícil, mas mesmo assim, depois que ele começava a trabalhar, nada podia detê-lo. Falando ao microfone manual de seu ditafone, indiferente à sua condição física, Prabhupada descreveu paciente e metodicamente como Gargamuni, o sacerdote da família de Nanda Maharaja, realizou a cerimônia em que escolheu o nome para o bebê Krishna. Em seus significados era frequente Srila Prabhupada falar com base em suas experiências e realizações pessoais. Esta é a missão da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e os devotos também têm a mesma missão. Aquele que realiza esta missão de para-upakara, em português, atividades para o bem-estar das pessoas em geral, é reconhecido por Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, sendo-lhe muitíssimo querido. Prabhupada cita uma linha aqui. E do mesmo modo, o Senhor Krishna Chaitanya aconselha este para-upakara, sendo que ele dedicou-se a instruir especialmente os habitantes da Índia. Em suma, o dever de um devoto puro de Deus é agir em prol do bem-estar alheio. Está vendo, Bimala? O dever de um devoto puro de Deus é agir em prol do bem-estar alheio. Ora sentado ao ar livre na madrugada na varanda do 2º andar, ora sob o calor úmido da tarde ensolarada, Srila Prabhupada trabalhava descrevendo o ilimitado conhecimento védico, tal como haviam feito seus predecessores, os principais renunciados de Vrindavana e Krishnadasa Kaviraja, ao adorarem Krishna e o Senhor Krishna Chaitanya enquanto viviam em Vrindavana. Contudo, Srila Prabhupada era o primeiro grande mestre a colocar a literatura consciente de Deus, Krishna, à disposição das pessoas de todos os países do mundo, independentemente de casta, cor, credo ou caráter anterior. Enquanto ele compunha os últimos capítulos da coleção Śrīmad Bhagavatam, milhares de rapazes e moças trabalhavam em seu nome, pregando a mensagem védica para o mundo inteiro. De fato, os discípulos de Srila Prabhupada estavam profundamente conscientes do estado
em que ele produzia os significados do 10º canto em Vrindavana e oravam ao Senhor Krishna para que lhe fosse permitido continuar por muitos anos, de modo que ele pudesse concluir toda a coleção, Śrīmad Bhagavatam. Ao explicar os passatempos infantis do Senhor Krishna, Srila Prabhupada descreveu uma modalidade de consciência inteiramente transcendental, além de designações materiais como primeira infância ou velhice. Todos esses passatempos de Krishna e o grande deleite manifesto pelas mães. Tá, Bimlei? Posso errar também? É que a letra aqui é menor. Eu já sou ruim de serviço e a letra é menor aqui. Todos esses passatempos de Deus, Krishna e o grande deleite manifesto pelas mães são transcendentais. Não há nada de material neles. O Brahma Samhita os descreve como Ananda Chinmaya Rasa. No mundo transcendental, há ansiedade, há lamentações e outros sentimentos semelhantes àqueles do mundo material. Mas, como a realidade desses sentimentos está no mundo transcendental, do qual este mundo não passa de mera imitação, Mãe Yashoda e Rohini gozavam-nos transcendentalmente. Lamentação, ansiedade e outros sentimentos semelhantes nos mundos transcendentais são puros êxtases. São os diferentes sabores do amor a Deus que os devotos puros desfrutam. Aqui no mundo material, ansiedade e lamentação é problema, é sofrimento. Srila Prabhupada revelava agora uma parte especialmente doce dos passatempos de Krishna e com satisfação descrevia Krishna roubando manteiga e dando-a de comer aos macacos e Krishna mostrando a sua forma universal à mãe Yashoda. Ao descrever como a visão da forma universal de Krishna estava além da compreensão de Mãe Yashoda, Srila Prabhupada elucidou todas as situações incompreensíveis, inclusive a dele. Ela, Mãe Yashoda, não pôde fazer nada senão prestar reverências ao Senhor Krishna. Ninguém deve tentar entender a causa suprema com argumentos ou raciocínio. Quando deparamos com algum problema para o qual não conseguimos encontrar razão alguma, não há outra alternativa senão nos rendermos ao Senhor Supremo Krishna e prestar-lhe nossas respeitosas reverências. Só então estaremos em posição segura. Deste exemplo foi este também o método adotado por Mãe Yashoda. A causa original de qualquer coisa que aconteça é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Nossa, isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? A causa original de qualquer coisa que aconteça é a suprema personalidade de Deus, Krishna. É a causa de todas as causas. A gente repete aqui, dura entender isso, né, Bimala? Realizar isso. Então a fórmula é essa, né? Não entendeu? Presta reverências a Krishna. Que se Krishna ficar satisfeito, ele vai dar compreensão, vai dar inteligência, vai dar conhecimento. Se não pudermos determinar a causa imediata, deveremos simplesmente prestar nossas reverências aos pés de lótus do Senhor Krishna. Segundo concluiu Mãe Yashoda, ela viu coisas maravilhosas na boca de seu filho, graças a ele próprio, embora não pudesse determinar com clareza a causa daquela visão. Srila Prabhupada fez apreciações profundas e alegres sobre a devoção pura de Mãe Yashoda pelo bebê Krishna, descrevendo-a como o emblema de todos os devotos puros do Senhor Krishna, especialmente dos residentes de Vrindavana, que amam o Senhor Krishna com afeição espontânea. Os devotos puros que moram em Vrindavana, escreveu ele, não possuem nenhum conceito corpóreo. Tais devotos puros dedicavam-se plenamente ao serviço do Senhor Krishna com afeição sublime prema. O Senhor Krishna Chaitanya descrevera isto, dizia ele, como a perfeição máxima da vida, amor puro expresso através de um relacionamento com Krishna.
E Mãe Yashoda escreveu, Srila Prabhupada, parece ser a mais elevada de todos os devotos que alcançaram esta perfeição. Srila Prabhupada estava interessado em que publicassem e distribuíssem tudo o que ele escrevesse. Era o seu serviço a seu mestre espiritual. E ele sentia muita satisfação quando ficava sabendo que a distribuição de livros ainda estava se expandindo no mundo inteiro. Harikesha Swami, o GBC da Europa Oriental e Setentrional, relatou estar imprimindo uma grande quantidade de livros em 13 idiomas. Após ouvir apenas o início deste relatório, Srila Prabhupada exclamou: todas as bênçãos de Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj a você. Você é o mais importante neto de Bhaktisiddhanta Saraswati. Continue assim. Poxa vida, em que título, hein, Bimala? Esse título todo mundo deve almejar, né? Ser um neto importante, no nosso caso, de Srila Prabhupada. Com a mesma disposição, Srila Prabhupada instava Gopal Krishna e seu secretário do GBC para a Índia a produzir livros em hindi, com mais rapidez e em maiores quantidades. Sempre que Gopal Krishna vinha visitar Srila Prabhupada, sem uma nova publicação, Prabhupada o repreendia por sua lentidão. Portanto, Gopal Krishna adotou a política de só visitar Prabhupada quando tivesse um novo livro para lhe apresentar. Em meados de julho, quando Gopal Krishna apareceu com uma cópia do Śrīmad Bhagavatam, primeiro canto, segunda parte, em hindi, Srila Prabhupada o aceitou alegremente e disse: é a segunda vez que ele vem me ver com um novo livro publicado, porque antes eu o criticava. Onde está o livro? Onde está o livro? 20 de julho, Abhirama chegou com um relatório sobre Mayapur para Srila Prabhupada. Não havia nada de novo em seu relatório. Mais tarde, Srila Prabhupada perguntou a Tamal Krishna por que Abhirama viera. E Tamal Krishna explicou que Abhirama resolvera dedicar-se a negócios, mas ainda não decidira em que cidade trabalharia, talvez Bangalore ou Bombay. Mais tarde, após Srila Prabhupada recolher-se e deitar-se na cama debaixo de seu mosquiteiro, mandou chamar Tamal Krishna de novo. Prabhupada estava preocupado em que Abhirama não se afastasse do movimento Hare Krishna, sob o pretexto de fazer negócios. Srila Prabhupada disse que ele próprio vivera independentemente. Estou pensando, não é para pensar, é só para ler, tá? Srila Prabhupada disse que ele próprio vivera independentemente como devoto casado, e Bhaktivinoda Thakur também. Mas nossa intenção era outra, disse ele. Quando estes neófitos se afastam do templo, sem comparecer às cerimônias, acabam se perdendo. E Tamal Krishna explicou que, por aquela mesma razão, sugerira a Abhirama que fizesse seus negócios em Bombay. Na realidade, disse Tamal Krishna, acho que os devotos casados não têm o menor desejo de viver independente dos templos. Explicou que no templo de Bombay era possível os devotos casados conseguirem apartamentos próximos ao templo, de modo a poderem comparecerem ao programa da madrugada e outras cerimônias. Sim, disse Srila Prabhupada. A menos que estas coisas continuem, o veneno das pessoas comuns os arruinará. Ele pode ter o seu próprio negócio, não faz mal, mas precisa manter-se vinculado ao serviço prático e amoroso a Deus. Srila Prabhupada não mexera o corpo ao falar, mas virara a cabeça levemente. Enfim, ele deitou a cabeça no travesseiro. Abhirama, por exemplo, construiu aquela casa. Prosseguiu Prabhupada. Ótimo, ela está dentro do campus. Não faz mal, mas se ele for embora após tanto treinamento e avanço, se eles se perdem, então esta é uma grande perda para a sociedade Hare Krishna. Fazemos um devoto de Deus com muita dificuldade, por isso se ele vai embora, como chama Sundara, então é uma grande perda.
A ideia essencial é abandonar o apego ao mundo material e aumentar o apego a Deus, Krishna. Isto é a perfeição. Agora, segundo a posição de cada um, isto pode ser feito aos poucos, mas esta é a meta. E Srila Prabhupada disse a Abhirama que, se fizesse negócios em Bombay, ele poderia beneficiar-se morando perto do templo. Os devotos casados não devem ser dependentes da sociedade, disse ele. Ao mesmo tempo, não devem ser independentes da sociedade. Srila Prabhupada riu da aparente contradição. É isso mesmo, disse ele. Nossa sociedade não pode sustentar uma família. Haverá um número tão grande de famílias. Como as sustentaremos? Ao mesmo tempo, se eles se mantiverem independentes da sociedade sem nenhum contato com o templo Hare Krishna, então o veneno das pessoas comuns os infeccionará. Vai pegar a doença novamente, a doença da ilusão. E se afundar no oceano de ignorância novamente. Segundo concluiu Srila Prabhupada, a solução para os devotos casados era ou conseguir um apartamento perto do templo, ou, se possível, viver no templo. Eles não devem viver completamente independentes, disse ele. Isto representará um perigo no futuro. Srila Prabhupada disse que queria devotos casados conscientes de Deus, Krishna, devotos ideais. Tal como Bhaktivinoda Thakur, disse ele. Existem muitos. Eu também fui devoto casado. Fazíamos adoração à deidade, tudo direitinho. Quando eu era devoto casado, eu publicava a revista Back to Godhead, De Volta ao Supremo, em português. Portanto, posso continuar? Portanto, a meta da consciência de Deus, Krishna, já estava presente. Eu não podia deixar a vida familiar devido a certas circunstâncias, isto é outra coisa. Mas eu precisava estar em contato com o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, como se estivesse no templo. Se você vive próximo ao templo é mais fácil, ou no templo, mas quem se afasta corre perigo. Quando Tamal Krishna mencionou alguns detalhes problemáticos dos devotos casados que moravam no próprio templo, Srila Prabhupada se ateve à sua ideia principal e disse: de qualquer maneira, tem-se que conciliar estas coisas. Não se pode ser muito rígido com os devotos casados. De alguma forma deve-se fazer uma conciliação. Não podemos permitir que eles se percam. Prabhupada achava alarmante que, após tanto treinamento, um casal de devotos casados pudesse perder-se pelo simples fato de se desligar da vida no templo. Seria uma grande perda e, na tentativa de evitá-la, ele dava instruções a um dos seus representantes do GBC. Prabhupada disse que se não se controlasse aquele perigo, então não haverá esperança para o futuro de nossa sociedade Hare Krishna. Upendra, servo de Srila Prabhupada, que também estava presente, perguntou a Prabhupada a respeito da responsabilidade que o homem tinha de manter a esposa e a família. Um homem só devia se casar, disse Prabhupada, se tivesse capacidade de manter a sua família. Ele não devia esperar que o templo o fizesse. Por que deveríamos manter um devoto casado, disse Srila Prabhupada. E onde estão os recursos? Porém, precisamos conciliar todas estas coisas. Posso dar-lhes a ideia? Então, Prabhupada deu o seguinte exemplo. Se um devoto casado estava adorando a deidade magnificamente no templo, isso também era pregação, e o templo podia responsabilizar-se pela manutenção da família de tal devoto. Então, o princípio, Prabhupada falou tudo em seus livros, né, como a gente pode ver. Então, o princípio fundamental, disse Tamal Krishna, deve ser não permitir que ninguém se perca sob nenhuma circunstância. Sim, outra máxima, Bimala, deve ser. Tá, então, o princípio fundamental, disse Tamal Krishna,
Deve ser não permitir que ninguém se perca sob nenhuma circunstância. Sim, disse Prabhupada. De outro modo, onde está a pregação? Acontecerá o mesmo que acontecia com Alexandre, o Grande. Ele conquistava um lugar, mas tão logo viajava para empreender nova conquista, perdia a conquista anterior. Suponha que eu tenha conquistado Bombém, depois vou para Karate, mas enquanto isso perco Bombém. Alexandre o Grande agia assim. Não havendo administração apropriada, o Império Britânico também perdeu-se desta maneira. Eles não sabiam administrar. Logo, do mesmo modo, não devemos expandir rápido demais, sugeriu Tamal Krishna, se não tivermos a administração apropriada. Por isso dou tanta ênfase à venda de livros, disse Prabhupada. Ele queria incutir em seus líderes as diretrizes principais de seu programa para eles se sentirem na obrigação de executar estes programas. Pelo menos não me transformem em Alexandre o Grande, enquanto eu estiver vivo, riu ele. Eles me dizem, o Senhor é grande, 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 mas não me tornem pequeno enquanto eu estiver vivo. Nem depois, disse Tamal Krishna, jamais faremos isto com o Senhor. Não devemos fazer isto em hipótese alguma. Então, este é o meu pedido, disse Prabhupada. As pessoas reconhecem que sou grande, mas não me tornem pequeno. Não pretendo dar-lhes tanto trabalho, mas agora estou inválido. O que posso fazer? Parece que mesmo o Senhor estando inválido, disse Tamal Krishna, isto nos dá mais oportunidade de servi-lo? Obrigado, disse Prabhupada. O que posso fazer? Ele riu suavemente e disse, tenho que dar-lhes esta oportunidade. Parece ser sua misericórdia para conosco, disse Tamal Krishna. Está bem, continuem, disse Prabhupada, despedindo-se deles. Jai, Prabhupada, muito obrigado por todas as suas instruções misericordiosas. Peraí, deixa eu desligar o trem aqui. Calma, Bimala, não me apressa não. 22 de julho. De manhã, Tamal Krishna informou a Prabhupada que no dia seguinte o Senhor Jagannatha passearia pela Quinta Avenida na cidade de Nova York. O Senhor Jagannatha é muito bondoso com os demônios, disse Prabhupada. A maioria dos habitantes de Orissa são demônios, mas mesmo assim eles se tornam sacerdotes e adoram Deus no altar. Quando um devoto criticou um habitante de Orissa, o Senhor Krishna Chaitanya o esbofeteou. Por que você critica os meus servos? Vejam só a bondade dele. Eu orei a Krishna. Por favor, abençoe todo aquele que prestar algum serviço, por menor que seja. E Krishna realmente tem dado suas bênçãos. Ele não se esquece do serviço de ninguém. Numa aula Prabhupada fala, que o Senhor Krishna, o Senhor Jagannatha, tem a contabilidade dos devotos. Ele anota tudo. E ele não se esquece do serviço de ninguém. Tamal Krishna perguntou, Radharani também não ora a Krishna desta maneira? Sim, disse Prabhupada. Radharani diz, não sou sincera, eis o seu verdadeiro servo, isto é Mahabhava. Krishna torna-se servo de seu servo. Por isso, o primeiro dever de um discípulo é ser submisso a seu mestre espiritual. E Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna, todos os seus devotos lhe são muitíssimo gratos. E Srila Prabhupada de repente absorveu seus pensamentos em seus devotos e ficou muito estático. Cerrando os olhos e balançando a cabeça, falou com a voz embargada, Oh, quão intenso é o amor de vocês por mim, eu vivo para vocês, tudo está indo bem no mundo inteiro. O dinheiro está entrando e sendo gasto, e eu não preciso me preocupar. Estou tão endividado e continuo aceitando tanto serviço de vocês. Nós é que estamos endividados, disse Tamal Krishna.
Jamais teremos como pagar-lhe esta dívida, Srila Prabhupada. Isto é um grande tambor, disse Prabhupada. Eu o estou tocando deste quarto e o som é ouvido a 20.000 quilômetros de distância. Nossos inimigos estão surpresos. Como é que este homem ainda está vivo? E Srila Prabhupada continuou apreciando a maneira como pessoas de tantas cidades divertiam-se nos festivais de carros do Senhor Jagannatha, vendo o Senhor Jagannatha e dançando e cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jagannatha Swami. Tá, já parei. Na hora que eu vou cantar você não deixa, não é hora, tá? Ele se lembrou dos festivais de carros passados, festivais de carros do Senhor Jagannatha passados, tais como o de 1969 em São Francisco, quando alguns dos devotos dançavam alegremente Hare Krishna ao redor de uma árvore, pôs-se a lembrar de muitas outras experiências maravilhosas que ele vivera na ISKCON Hare Krishna. Ao aproximar-se o fim de julho, a saúde de Prabhupada pareceu piorar novamente, e ele voltou a mencionar que o fim poderia chegar a qualquer momento. Tamal Krishna estivera atuando como secretário pessoal de Srila Prabhupada por 6 meses consecutivos, e tornara-se os olhos e os ouvidos de Prabhupada, e também o seu porta-voz, especialmente no que se referia à administração da ISKCON Hare Krishna. Além disso, ele tornara-se um confidente pessoal de Srila Prabhupada, assistindo-o em seus humores transcendentais. Na qualidade de servo sincero, ele agora passava a sugerir um remédio diferente. Recentemente, Srila Prabhupada vinha sentindo e expressando intensa devoção para com seus discípulos e a pregação deles. Tomando aquilo como uma deixa, Tamal Krishna sugeriu que, se Srila Prabhupada pudesse viajar para o Ocidente e estar lá com seus discípulos, ele descobriria uma vida nova. Mas se eu morrer, disse Prabhupada, quero que seja em Vrindavana. E Tamal Krishna replicou que Srila Prabhupada não devia pensar em morrer. Se ele fizesse uma excursão pelo Ocidente, voltasse a ver os devotos de lá, tomasse o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, feita com alimentos cultivados nas fazendas da ISKCON, então, com certeza, corresponderia a tal devoção e recuperaria o seu apetite e sua força. Tamal Krishna frisou que quando Srila Prabhupada sentira-se desta maneira em maio e quando o GBC chegara, ele correspondera à prova de amor deles, intensificando seu próprio desejo de viver. Há algo que vocês podem fazer, disse Srila Prabhupada. Em sua rotina diária, vocês podem orar a Krishna. Se quiseres que ele fique, por favor, o cura. E se não, por favor, leva-o consigo. Somos totalmente rendidos a ti. Agora vai depender de teu desejo mantê-lo vivo ou deixá-lo partir deste mundo. Srila Prabhupada indicava que não era vítima de alguma melancolia mundana que lhe tirava a vontade de viver. Ele já dissera que estaria com Krishna de qualquer modo. Ficar neste mundo ou sair dele não dependia dele, mas sim de Krishna. Ele recitou a oração do rei Kulashekara, do Mukunda Mala Stotra. Meu querido Deus, Krishna, por favor, deixe-me morrer logo, para que o caule de teus pés de lótus possa acolher o cisne de minha mente. Que seja agora, enquanto ainda tenho forças, senão no momento de meu último suspiro, quando minha garganta estiver obstruída, como será possível pensar em ti? Contudo, Tamal Krishna persistia com sua abordagem afetiva, insistindo que Srila Prabhupada não podia pensar em partir. Havia tanta coisa que Prabhupada ainda precisava concluir neste mundo, tal como participar pessoalmente da instalação das deidades de Radhara Savihari no templo de Bombay. Srila Prabhupada admitiu que sim e acrescentou: minha outra ambição é extirpar o agnosticismo do mundo.
A população está sofrendo diagnosticismo, os patifes estão sofrendo, mas não sabem por quê. Desejo acabar com isso. Tamal Krishna garantiu a Srila Prabhupada que se ele fosse para o Ocidente, o agnosticismo seria extirpado. Os devotos já estavam trabalhando arduamente sob a instrução de Srila Prabhupada, mas se eles pudessem ter a sua presença física, intensificariam de forma ilimitada a sua pregação. Tamal Krishna deixara de representar um papel meramente passivo, esperando que o mestre espiritual tocasse o sino e esperando de novo para ouvir o que ele queria. Agora ele tentava persuadir Srila Prabhupada a viajar, e quando começou a pensar nesta possibilidade, Prabhupada ficou entusiasmado. Estar em Vrindavana, disse Prabhupada, é transcendental. Krishna propiciou-me esta tamanha misericórdia, e onde quer que haja um centro nosso, aí também é Vaikunta, a morada eterna. Nova York, Los Angeles, Paris ou Londres. Tamal Krishna propôs um itinerário, uma visita a Londres, hospedando-se no Bhaktivedanta Manor e visitando o Radha London Ishwara, depois Nova York, revendo os devotos no arranha-céu da ISKCON com o Radha Govinda, em seguida a fazenda na Pensilvânia e então Los Angeles, onde ele poderia ver os novos dioramas dos passatempos de Deus, Krishna. Permanecer em Vrindavana é uma opção sentimental, concordou Srila Prabhupada. Se eu morrer em Nova York, vocês terão que me enterrar no terraço, brincou ele em tom sinistro. Não há outro canto para isso. Se eu morrer, contanto que morra entre vocês, estarei bem, pois todos vocês são homens da morada eterna Vaikunta. Num sonho vi homens de Vaikunta vindo me pegar. Todos eles eram homens brancos com cabeças raspadas. Quando veem como vocês mudaram, os seus patrícios acham inacreditável. E Srila Prabhupada disse que eles deviam consultar um astrólogo para ver se era auspicioso ele viajar e se ele ficaria curado, e quanto tempo viveria. Nasci às 4 da tarde, disse Prabhupada. Era Nandotsava. Consultem um velho pandika para ver o dia. Era uma terça-feira, estou disposto a ir para o Ocidente. Então Tamal Krishna citou o verso 37 do 2º capítulo do Bhagavad Gita, onde Krishna manda Arjuna lutar. Ou morrerás e alcançarás os planetas celestiais, ou conquistarás e desfrutarás o reino terrestre. Srila Prabhupada disse que o verso era apropriado. Durante aquela noite, no dia seguinte, ele meditou sobre a proposta de viajar e comentou entre os seus outros servos. Tamal Krishna está providenciando uma grande festa. Eu orava a Krishna, que morte lenta é esta? Disse Prabhupada. Disse Prabhupada a Tamal Krishna. Vou ler de novo. Eu orava a Krishna, que morte lenta é esta? Disse Prabhupada a Tamal Krishna. Então você citou aquele verso. Pelo menos meus discípulos saberão que vim arriscando minha vida. Eles são a esperança do futuro. Preciso entusiasmá-los. Krishna deu esta ordem a Arjuna e eu sou servo de Arjuna. Não sou tão limitado a ponto de pensar que este é o meu país. Tudo é de Deus, Krishna. Por que deveria eu me limitar, Krishna? E Tamal Krishna o animou. Quando o Senhor chegar lá e encontrar tantos devotos cujas vidas estão dedicadas a difundir a consciência de Krishna e a auxiliá-lo, vai ficar realmente entusiasmado. E o Senhor não terá que falar muito, basta sua presença. O Senhor poder estar com os devotos e eles com o Senhor. Então, neste sentido, não será cansativo. Além disso, agosto em Londres é uma época ótima, o clima lá é muito bom. Prabhupada voltou-se para Upendra e disse: as palavras dele estão fazendo com que eu me sinta diferente. Só por ouvir, fico entusiasmado.
Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna, eu sei que se o Senhor for para o Ocidente, recuperará a sua saúde. Que Krishna satisfaça suas palavras, disse Srila Prabhupada. E ele passou o resto daquela tarde ouvindo diversos devotos lerem a coleção Chaitanya Charitamrita. A certa altura começou a expressar grande bem-aventurança e disse: leiam sempre a coleção Shri Chaitanya Charitamrita para mim, estes 3 livros, Chaitanya Charitamrita, Shrimad Bhagavatam e Bhagavad Gita. Não precisa mais nada, né? Se você tem qualquer um dos 3, já não precisa mais nada. Mas, como o Prabhupada é muito misericordioso, ele deu os 3. Na verdade, os 4 principais livros. O Néctar da Devoção também, que ele falou para ler constantemente. Sem parar. Acabou, começa de novo. Acabou, começa de novo. Não há nada no mundo que se compare a eles. Posso me gabar desta maneira? Tive a fortuna de poder apresentar estes livros ao mundo inteiro e as pessoas os estão aceitando, inclusive cegamente.